Senhor, nós te bendizemos, Pai. Essas canções são declarações da tua própria palavra para engrandecer o teu nome. E o nosso desejo é que cada uma delas tenha chegado como um aroma suave diante do Senhor. Que o Senhor se agrade do louvor da tua igreja e que o Senhor, pelo teu poder, venha aos nossos corações. E agora, Senhor, que vamos abrir a tua palavra, nós confessamos ao Senhor a nossa inabilidade de nos aproximar da Bíblia de uma forma correta, e por isso nós clamamos que o teu Santo Espírito nos conduza, evitando todas as distrações e nos ajudando a compreender a tua palavra com o coração. Pedimos isso no nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu já lhes convido para o texto sagrado de Gênesis capítulo 45. A nossa leitura, consideração hoje vai ser a partir do verso 16 e nós vamos até o final do capítulo com a permissão do Senhor. Na última mensagem, nós vimos José se revelando aos seus irmãos. Desde quando os filhos de Jacó chegaram ao Egito para comprar alimentos, José se ocultou deles assumindo a identidade de Zafenate-Paneia, um nobre egípcio, governador daquela terra, homem ríspido, desconfiado e que aparentava ter poderes de adivinhação. Em todo esse processo de idas e vindas dos filhos de Jacó ao Egito, José veio recriando situações semelhantes àquelas que ocorreram na terra de Dotã, 20 anos antes, ocasião em que os seus irmãos o despiram, jogaram no poço, venderam-no como escravo e inventaram uma mentira ao pai, dando a entender que José havia sido devorado por um animal. Em todo o processo, nós vimos que o objetivo de José não era o de punir os seus irmãos, mas de sondar onde estava o coração deles diante de todos os crimes que eles cometeram, além de ser um instrumento de Deus para aprofundar o arrependimento no coração dos seus irmãos. Em todos os testes sofridos, nós passamos por cada um deles, nós vimos que os irmãos de José reagiram de uma forma muito apropriada. Primeiro, eles falaram a verdade a respeito do pai velho e do irmão mais novo que ficaram na terra de Canaã. Depois, eles voltaram para buscar Simeão, que ficara preso no Egito. Eles devolveram por 2 vezes o dinheiro que foi colocado entre os sacos de mantimento deles. Eles não ficaram ressentidos quando viram o irmão mais novo recebendo honras muito além deles. Eles também não acusaram o irmão de crime, nem o abandonaram quando o copo de prata de Zafenate-Paneia foi encontrado entre os seus pertences. Ao contrário, eles se ofereceram como escravos em solidariedade ao irmão mais novo. E nós vimos que o ponto alto de toda essa aflição, de todo esse quebrantamento de alma, foi a oferta de Judá, que se voluntariou como escravo para que Benjamim voltasse aos braços do velho pai. José, então, não conseguindo mais manter a aparência daquele egípcio implacável, finalmente se revelou aos seus irmãos. Eles ficaram como em choque no princípio, mas vimos que José os abraçou, beijou e os consolou, dizendo que tudo o que acontecera a ele e até com respeito ao pecado deles, toda aquela situação fazia parte do plano de Deus. E que por causa daquela providência divina, eles não deveriam ficar se recriminando, mas rapidamente voltar para a terra de Canaã e trazer toda a família para o Egito, visto que ainda restavam 5 anos de fome sobre a terra. Isso foi o que nós vimos até agora. Hoje nós vamos dar continuidade a essa história. Moisés, que é o nosso narrador, nos contará a respeito da reação de Faraó quando soube da família de José no Egito, e também vai nos apresentar um dos momentos muito emocionantes da narrativa, Jacó tomando conhecimento que o seu filho, outrora morto,
estava vivo e glorioso no Egito. Nós então vamos meditar nessa história com a expectativa de que o narrador espiritual, não Moisés, mas o Espírito Santo, transforme esse relato em vida em nossos corações, porque é para isso que nós estamos aqui, não apenas para ouvir uma boa história, mas sermos transformados pelas verdades que Deus nos traz através da Escritura. Então vamos começar, irmãos. Nós vamos lendo, fazendo algumas pausas, investigando um pouco mais a nossa história. Nós temos 2 parágrafos nesse texto, do 16 ao 28, mas nós temos 3 cenas. Então eu dividi em 3 cenas. A primeira delas, Faraó beneficia a família de José. Vamos ler, verso 16, a Escritura diz o seguinte: fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia: são vindos os irmãos de José, e isto foi agradável a Faraó e a seus oficiais. Então a primeira cena, meus irmãos, é essa. Rapidamente a notícia de que os irmãos de José estavam no Egito chegou ao palácio de Faraó. E algo que chama muito a atenção é que Faraó e os seus oficiais ficaram felizes. Isso, irmãos, mostra muito a respeito do modo como Faraó se relacionava com José ao longo dos anos. Por detrás dessa felicidade, nós vemos o perfil de um homem que respeitava, admirava e até mesmo era grato a esse hebreu, porque afinal de contas, sem José, o Egito empobreceria e morreria de fome. Quinta-feira, no culto de oração, nós falamos um pouquinho a respeito do pecado da inveja. E nós dissemos que o invejoso, ele não consegue se alegrar com a felicidade do outro. O invejoso fica ressentido, ele fica irritado, ele fica com aquela sensação como se ele estivesse sendo roubado, injustiçado. Dissemos que quem ama, por outro lado, se alegra com as bênçãos na vida do irmão. Mais do que isso, toma parte da felicidade. E aqui nós entendemos um pouco do coração de Faraó, quantos afetos fortes ele tinha por esse hebreu. Ele e os seus oficiais não invejavam José, nem o viam como uma ameaça. Por isso, eles se alegraram na alegria de José. Isso é uma grande lição para a gente. Todos aqueles que são crentes no Senhor Jesus não podem permitir que a inveja corroa o seu coração, porque a inveja é assassina do amor. A inveja destrói você por dentro e a única saída é confessar a sua inveja a Deus e abandoná-la de uma vez por todas. Então, Faraó, ele tinha esse comportamento amoroso, não invejoso. Do verso 17 ao 20, nós vemos aqui Faraó reiterando e até expandindo uma ordem que fora dada por José. Olhe comigo o verso 17. Disse Faraó a José: dize a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti, tornai a terra de Canaã, tomai a vosso pai e as vossas famílias e vinde para mim. Dar-vos-ei o melhor da terra do Egito e comereis a fartura da terra. Ordena-lhes também, fazei isto, levai da terra do Egito carros para vossos filhinhos e para vossas mulheres. Trazei vosso pai e vinde. Não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor da terra do Egito será vosso. Então aqui, irmãos, o Faraó está expandindo uma ordem, um caminho que José já tinha tomado. Você pode ver do verso 9 a 11, que José já tinha falado uma coisa muito parecida. Apressai-vos, subi a meu pai, diz-lhe, assim manda dizer teu filho José, Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito, desce a mim, não te demores, habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos e os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens, aí te sustentarei, porque haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu, tua casa e tudo o que tens. Algo que chama a atenção é que o faraó está reiterando essa ordem que já havia sido dada por José. E o texto não mostra nada
dos dois combinando esse caminho. É como se fosse de fato uma confirmação do Senhor que havia chegado o tempo dos hebreus deixarem a terra de Canaã e peregrinar no Egito. O rei ordena, nós lemos, que carreguem de mantimentos os animais, retornem até Canaã. Era uma viagem longa, mais de 300 quilômetros. Depois eles deveriam se organizar e retornar para a terra do Egito com toda a família. Chama a atenção, irmãos, uma frasezinha do verso 18, quando ele diz assim: tomai a vosso pai e as vossas famílias e vinde para mim. Isso é uma coisa muito importante. Então é como se Faraó fosse recepcionar os hebreus em pessoa. Ele ia oferecer o melhor da terra para aqueles homens, para aquelas famílias, mas ele seria o próprio receptor deles, seria aquele que iria acolhê-los, tá? Em outras palavras, eles não seriam tratados como forasteiros naquela terra, eles eram convidados do rei. Imagine, por exemplo, que você vai passar uma temporada morando na Inglaterra. Uma coisa é você passar por todo aquele processo de obter visto, passar por imigração, apresentar seus documentos, depois procurar um emprego, um lugar para morar, se estabelecer naquele país. Isso é uma coisa. Outra coisa é o rei da Inglaterra, em pessoa, te convidar para ir até lá, te recepcionar no palácio dele, sabendo o seu nome, sabendo o nome dos seus familiares, oferecendo para você meio de subsistência, uma casa maravilhosa, no local mais próspero daquele país. São duas situações completamente diferentes. Em uma você é um visitante, um forasteiro. Na outra você é um convidado. Você é bem-vindo. Você é acolhido pela maior autoridade daquele país. Então é isso que está acontecendo com a família de Jacó. Eles estão sendo recebidos como se fossem pessoas muito importantes. Eu fiquei imaginando durante a semana como deve ter sido interessante para Moisés escrever essas coisas, porque Moisés está lembrando um modo tão acolhedor pelo qual os hebreus foram recebidos, e na época dele, o modo como eles foram praticamente expulsos, né, da terra do Egito por conta de todas aquelas pragas. Outra coisa que chama a atenção aqui, irmãos, é que Faraó diz que deveriam levar carros do Egito para trazer os filhos dos patriarcas junto com o velho pai. Os carros eram transportes cobertos, acolchoados, puxados por animais, algo muito sofisticado para os padrões da época. Então você poderia imaginar talvez o local mais pobre do nosso país e de repente está chegando uma comitiva de Ferraris para buscar uma certa família. Então imagina o tamanho do choque que seria quando os próprios cananeus vissem a honra pela qual os hebreus estavam sendo tratados. No verso 20, Faraó dá mais uma informação importante. Ele diz que os hebreus não deveriam se preocupar com o que eles estavam deixando em Canaã. Então eles não precisavam se preocupar com terra, não precisavam se preocupar com as construções que eles fizeram, os poços que eles cavaram. Afinal de contas, o que estava aguardando eles no Egito certamente era maior, era melhor e era muito mais próspero. Então essa é a primeira cena, irmãos. Os benefícios de Faraó para a família de José por conta do amor que ele nutria por este homem, por este hebreu. A segunda cena, José prepara o retorno dos irmãos para Canaã. Então vamos ver como é que José ajudou a organizar esse retorno dos irmãos para encontrar o velho pai. Vamos aqui do verso 21 até o 24. Nós lemos o seguinte: e os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carros, conforme o mandato de Faraó, também lhes deu provisão para o caminho. A cada um de todos eles deu vestes festivais, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vestes festivais. Também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito e 10 jumentos carregados de cereais e pão, provisão para o seu pai para o caminho. E despediu a seus irmãos. Ao partirem, disse-lhes:
não contendais pelo caminho. Então, irmãos, José supervisionou todo o processo dos preparativos para o retorno em Canaã. Desde os carros que iriam trazer as crianças, até mesmo os mantimentos, se eram suficientes para a viagem, permanência em Canaã e depois retorno em definitivo para o Egito. Chama a atenção o fato de que José deu presentes a todos os seus irmãos. Nós lemos aqui a respeito de vestes festivais. Eram típicas, irmãos, eram roupas típicas da classe nobre, a alta costura da época. Essas vestimentas indicavam distinção, honra, riqueza. Então José não gostaria apenas que seus irmãos chegassem no Egito como se fossem pessoas estrangeiras, famintas, que estavam procurando um local para morar. Ele queria que os egípcios, todos aqueles que tivessem contato com ele, vissem que eles eram pessoas importantes. No entanto, ao seu irmão por parte de mãe, Benjamim, o texto diz que ele deu 5 vestes festivais e 300 moedas de prata, aproximadamente 4 quilos daquele metal precioso. Eu fiquei imaginando se, além da generosidade que José está tendo para com o seu irmão, ele também meio que estivesse recompensando o seu irmão do sofrimento de ter sido acusado de roubar o copo de prata e de todo aquele transtorno que sofreu sendo preso em flagrante. 4 quilos de prata é muito mais peso do que aquele copo pelo qual Benjamim foi acusado. Mas o fato, irmãos, é que José não tem receio de tratar o seu irmão Benjamim com distinção. Ele não tem mais nenhum temor de fazer isso, porque a inveja que um dia consumiu o coração dos seus irmãos já havia sido mortificada pelo arrependimento. Então é por isso que José se sente livre, se sente tranquilo para abençoar e beneficiar o seu irmão. Tem 2 observações aqui que são dignas de nota, são 2 observações maravilhosas antes da gente seguir. A primeira, irmãos, é que é simplesmente tocante você ler essa parte do texto e se recordar como foi que José chegou no Egito. Ele chegou pobre, ele chegou escravo, e agora ele é rico, ele é generoso, ele é bondoso. Nós percebemos aqui a obra de Deus no coração desse homem, não apenas mudando a sua condição social, mas amadurecendo ele como um homem de Deus, porque ele não é apenas um homem rico, ele é um varão aprovado diante do Senhor e diante dos homens. Foi uma obra gloriosa que o Senhor fez na história dele. Mas a segunda é que essa atitude generosa de José para com seus irmãos ensina para todos nós o que é a plenitude do perdão. Existe o perdão e existe a plenitude do perdão. O perdão envolve fases, o perdão às vezes envolve até mesmo etapas. A plenitude do perdão, meus irmãos, é mais do que você dizer para alguém, está perdoado. É mais do que você dizer para alguém, olha, entre nós dois está tudo resolvido, mas você segue o seu caminho e eu sigo o meu. A plenitude do perdão envolve uma mudança de atitude. É uma qualidade de reconciliação que envolve generosidade. É como se você dissesse assim, eu não quero apenas te perdoar, eu quero te abençoar. Eu quero ser bênção na sua vida. Eu quero não apenas me reconciliar com você, mas eu quero ser um instrumento de Deus para agraciar a sua história. Então essa aqui é a plenitude de Deus. Todos vocês que estão lutando com perdão, que estão lutando em processos de resolver relacionamentos conflituosos, vocês deveriam orar, buscar e querer esse tipo de perdão aqui. Porque, meus irmãos, esse tipo de perdão é a perfeita ilustração do perdão de Deus para com nós pecadores. Deus não diz apenas, está perdoado. Deus perdoa e abençoa. Deus reconcilia e derrama bênçãos em nossa vida. Então esse perdão de José ilustra o perdão que nós vamos encontrar na vida e na obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Um outro elemento que chama a atenção é que, além de toda essa generosidade, José dá uma advertência aos seus irmãos. Primeiro ele abençoa e depois ele dá uma advertência. Então ele assopra e depois dá uma mordida. Minha esposa diz que eu faço muito isso nas minhas pregações com vocês. Fico mordendo e assoprando, mordendo e assoprando.
Lá no verso 24, final do verso, veja aí a advertência que ele dá aos seus irmãos. Ao partirem, disse-lhes: não contendais pelo caminho. Eu acho que José conhecia bem os seus irmãos, não é? Tenho certeza, irmãos, que durante esse trajeto, que duraria semanas, eles seriam submetidos a diversas tentações, quando eles tivessem que encarar um o rosto do outro, diante do fato de que José estava vivo. Talvez eles teriam a tentação de se culparem, de permitir que o sentimento de culpa esmagassem eles e caíssem numa espécie de autocomiseração. Ou pior do que isso, eles tivessem a tendência de culpar uns aos outros. Fiquei imaginando, né, assim, os caminhos pecaminosos, uma coisa mais ou menos do tipo, Judá, a ideia de vender José foi tua. Então, quando chegar lá, quem vai encarar o velho Jacó vai ser você. Aí o Judá dizendo, mas na hora que o dinheirinho caiu lá no cofre de vocês ficaram muito satisfeitos. Então, coisas desse tipo, irmãos, poderiam acontecer. E José, quase que antecipando isso, já adverte: não briguem pelo caminho. Há pessoas, irmãos, que são perdoadas, mas elas continuam brigando. Elas não conseguem se tranquilizar. Elas são quase que incapazes de seguir em paz, mesmo depois de reconciliadas. Há muita gente assim. Então, o que vocês estão vendo aqui é que José está providenciando para eles o necessário para viajar, tanto no corpo quanto na alma. José está preocupado com a provisão deles para a viagem, mas também está preocupado com o coração deles. Como é que eles estariam durante todo esse trajeto. Ele quer que, de fato, seja uma viagem recompensadora e pacífica. A terceira cena é a mais emocionante de toda a narrativa. Eu chamei essa cena de revitalização de Israel. Vamos ler do verso 25 ao 28. Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó, seu pai. E lhe disseram: José ainda vive e é o governador de toda a terra do Egito. Com isto, o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó, seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito, e disse Israel: basta, ainda vive meu filho José, irei e o verei antes que eu morra. Muito bonito, né, irmãos? Muito bonito. Então aqui é uma cena que dá quase para você criar em sua mente. Então eu fiquei imaginando Jacó naquelas semanas em Hebrom, tremendamente triste, angustiado, inseguro, inquieto. Aquele senso de incapacidade que muitas vezes os pais têm quando veem os seus filhos sob risco e nada podem fazer. É um dos piores sentimentos que existe. Então ele está lá naquela angústia, talvez orando, ou nem tanto assim, porque ele vivia como um homem amargurado, mas de repente aparece lá no horizonte aquela comitiva de carros luxuosos do Egito, e começam a chegar víveres em abundância, presentes para Jacó, e talvez na mente dele, ele perguntando: quem foi que pagou tudo isso? E desembarca o seu filho Simeão, que estivera preso. Logo depois ele encontra Benjamim, muito bem vestido, com roupas de nobre, e os seus outros filhos com aquela leveza do rosto, talvez emocionados. Meus irmãos, só essas coisas, por si mesmas, seriam suficientes para alegrar o coração daquele velho patriarca de alma sombria, por tantos anos de sofrimento. Então eu fiquei imaginando ele saindo da cena, aquela mistura de alegria e espanto, abraçando seus filhos, e como se não bastasse tudo aquilo, os seus filhos se juntam ao redor do velho patriarca e dizem: pai, José está vivo e é o governador da terra do Egito. Irmãos, um homem de luto,
ouvir essa frase depois de 20 anos. 20 anos de dor, 20 anos de completo sofrimento. Ele ouvia essa frase: meu filho está vivo. Como é que você ficaria se fosse você? Bom, o texto diz que ele ficou meio que em estado de choque, né? Quase o coração do homem parou nessa ocasião. Ele meio que não queria acreditar, o texto diz isso. Você sabia que as pessoas que sofreram muito na vida, às vezes têm dificuldade de acreditar em notícias maravilhosas? Em alguns momentos, por causa da perda da esperança mesmo. Em outras ocasiões, aquele senso de autoproteção. Mas o texto diz, irmãos, que 2 fatos levaram Jacó a acreditar no testemunho dos seus filhos. Isso é muito importante, está lá no verso 27. Olhe comigo um pouquinho mais de perto. Diz assim: porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhes falara. Então, qual foi a primeira prova que fez com que Jacó acreditasse que José estava vivo? As próprias palavras de José. A pergunta é: quais foram as palavras? O que foi que José disse? Nós lemos no versículo 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome sobre a terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida com grande livramento. Assim, não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Essas foram as palavras de José. E foi isso que os filhos falaram. Eu acredito, irmãos, que foi nessa hora que para todos eles, especialmente para Jacó, começou a fazer sentido os acontecimentos de José, mas os sonhos que ele também tivera ainda na sua juventude. O sonho dos feixes dos seus irmãos se curvando diante do seu feixe, o sol, a lua e as 12 estrelas se curvando diante dele. Então eu acredito que nesse momento tudo começou a fazer sentido para o velho patriarca. O segundo elemento que fez ele acreditar que o que os filhos estavam dizendo a respeito de José era verdadeiro, foram os carros. Nós lemos isso no verso 27. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito. Essa aqui, irmãos, é uma prova muito eloquente. Lembre-se aqui que nós estamos numa época de fome, nós estamos num tempo de profunda carestia. Em ocasiões assim, o que as pessoas normalmente fazem com seus bens? O que as pessoas normalmente fazem com seus alimentos? Elas escondem, elas guardam, elas querem se preservar, querem garantir alguma coisa do futuro. Então imagina essa cena, e José está vendo, ou melhor, Jacó está vendo lá todos aqueles carros, aquela abundância de víveres, aqueles presentes todos para Jacó. Quem é que poderia fazer uma coisa dessa em tempos de carestia? Só um filho amado e generoso. E Jacó sabia que José era essa pessoa. Ele sabia que José tinha um coração enorme. Ele tinha um coração bondoso diante do Senhor. O texto diz, meus irmãos, que Jacó então crê que o seu filho estava vivo e o seu espírito reviveu, diz lá no final do verso 27. Irmãos, desde quando ele soubera que o seu filho José havia sido devorado pelas feras, parte do seu coração morreu. Ele disse: eu vou descer à sepultura com tristeza. Mas nesse momento aqui, nós temos a sua revitalização. E Moisés, que é o nosso narrador, ele fez questão, meus irmãos, de mostrar essa mudança no coração do velho Jacó, substituindo o nome dele por Israel. Olha aí no final, no verso 28, no início do verso 28, ele diz: e disse Israel: basta ainda, meu filho,
José vive. Irei e o verei antes que eu morra. Então, Moisés fez questão de sinalizar essa mudança. Aqui não é mais Jacó que está falando. Agora é Israel. Vocês lembram o que o nome Israel, para o que o nome Israel remonta? Israel é aquele que luta com Deus e prevalece. Israel é aquele homem que não desiste até que seja abençoado. Israel é aquele homem que não teme marchar para o desconhecido, como quando ocorreu na situação com seu irmão Esaú, em que ele não sabia se o seu irmão estaria esperando ele com um abraço ou com uma espada na mão. Então Israel é esse que marcha para o desconhecido, confiando no Senhor. Então Moisés faz questão de assinalar essa mudança. É como se tivesse morrido o enfraquecido Jacó e ressurgisse o forte Israel, fervoroso, renovado em Deus e pronto para seguir a sua missão. Eu vou encarar uma viagem até o Egito e vou ver o meu filho. Meus irmãos, daqui para frente, nós vamos ver essa família restaurada em uma longa viagem. Nós veremos Deus falando com Jacó, aprovando a mudança dele para o Egito. Veremos o tão esperado encontro entre pai e filho, depois de mais de 20 anos, e a marcante audiência de Israel com Faraó. Muito interessante isso. Mas isso ficará apenas para a semana que vem, tá bom? Deus nos abençoe com a sua palavra. É muito bom ver vocês assim. Deixe-me trazer algumas lições, irmãos, para a gente meditar e depois orar ao Senhor. Eu disse várias vezes para vocês que essa história foi escrita por Moisés e os primeiros ouvintes dessa história, ou leitores dela, seriam aquela geração que estava diante da terra prometida. Então falei para vocês que essa geração que estava diante da terra prometida, eles nasceram no deserto, com exceção de Josué e Calebe. Eles nasceram no deserto. E eles não tinham uma identidade forte como povo de Deus. Então eles precisavam de instrução, eles precisavam entender quem eles eram, o chamado deles e a missão deles. Então foi para eles que Moisés escreveu essa história. E qual era o objetivo, dentre tantos que Moisés tinha? Primeiro, recordar que eles faziam parte da aliança que Deus fez com Abraão. Deus apareceu para Abraão e disse: a sua descendência será peregrina em terra alheia, depois eles serão escravizados e depois eles irão enriquecer à custa dos escravizadores, vão entrar na terra prometida. Então Moisés está mostrando para eles que tudo aquilo que Deus prometeu aconteceu. Eles viveram na terra de Canaã com Jacó. Jacó depois vai peregrinar na terra do Egito, vivendo do melhor daquela terra. Depois vai se levantar um faraó que não conhecia o Senhor e vai passar a escravizar os hebreus por mais de 400 anos. Depois eles são expulsos lá do Egito com todos aqueles sinais maravilhosos do Senhor. Eles iam pela terra prometida, marchar no deserto e depois herdar a terra prometida. Qual era o ponto de Moisés? Deus é fiel. Deus cumpre a sua palavra. Tudo aquilo que o Senhor tudo que Deus falara para Abraão estava acontecendo precisamente como Deus desenhou. Então, se Deus tem sido fiel até aqui, Ele também será fiel no processo de vocês entrarem na terra prometida e desapossarem aquelas 7 nações poderosas que lá estão. Então Moisés quer salientar esse ponto, mostrar quem eles eram e também mostrar a fidelidade do nosso Deus. Isso, meus irmãos, não era uma lição apenas para os hebreus, essa é uma lição poderosa para o nosso coração. O nosso Deus tem feito promessas gloriosas, grandiosas para a nossa história. E nós podemos ler a respeito dessas promessas na Bíblia, nós podemos ver a fidelidade de Deus cumprindo tudo aquilo que Ele disse, e ao olhar essa ação de Deus ao longo da história, cumprindo as suas palavras, o nosso coração se enche de fé, de esperança, sabendo que esse Deus Todo-Poderoso irá cumprir todas aquelas coisas que Ele nos prometeu. Então você pode sim confiar nesse Deus maravilhoso. Irmãos idosos,
queria ter uma fala só com vocês hoje de manhã. Essa história mostra que o Senhor tem bênçãos preciosas para compartilhar com cada um de vocês. Muitas vezes vocês podem se pegar como Jacó, lá na sua tenda, sozinho, sem ter notícias dos seus filhos. Achando que a vida meio que acabou, achando que não há muita coisa mais a ser experimentada, que não há uma nova vida, que não há uma nova motivação, que não há experiências com o Senhor a serem desfrutadas, que você meio que já se encerrou e agora é só se fechar na sua tenda, esperando a hora do Senhor te chamar. Veja o que essa história mostra. Que nós temos um homem idoso, cansado, que teve uma nova compreensão do Senhor, e isso renovou as forças dele completamente, despertou a sua mente, avivou a sua fé, revigorou, e ele entendeu que tinha uma missão a cumprir. Então, irmãos, idosos, isso aqui fica como uma lição para vocês hoje de manhã. A vida cristã de vocês não acabou. Vocês podem ter novas experiências, novas compreensões, vocês podem experimentar renovação interior, alegria de fé e ter experiências com Deus como vocês nunca tiveram ao longo da vida, experimentar esse senso de missão, que vocês podem se levantar, renovar as forças do Senhor e seguir triunfantemente na obra do Senhor até o dia em que Ele quiser. Vocês não podem desistir de orar pelos filhos, pelos netos que estão perdidos. Quantos anos Jacó teve que esperar até abraçar o seu filho? Quanto tempo de angústia ele teve que guardar no coração, sem saber se receberia Simeão e Benjamim de volta? Continue orando ao Senhor, não desistam, e lembrem, vocês podem ser bênçãos no reino de Deus. Creiam nisso, e o Senhor vai abençoar os vossos corações. Irmãos, uma outra fala importante é que a experiência de Jacó ilustra a dinâmica da fé salvadora. É algo muito interessante isso aqui. Jacó não viu seu filho José vivo e sentado no trono, mas diante dos testemunhos ele creu e simplesmente deixou tudo para encontrar o seu filho. Nós não vimos a ressurreição do Senhor Jesus, e nem o vemos assentado no trono da sua glória. Mas ele deixou, meus irmãos, uma testemunha eloquente para todos nós, o Espírito Santo. E o Espírito Santo vem e fala ao nosso coração, ele nos dá a convicção de que todas aquelas verdades, as quais lemos e ouvimos a respeito de Cristo, são fiéis e verdadeiras. Do mesmo jeito que as riquezas enviadas por José provavam que ele estava vivo e cercado de glória, a presença do Espírito Santo entre nós é a prova de que Jesus está vivo e assentado no trono da glória do seu Pai. É a prova para a gente. O Espírito Santo, irmãos, é a maior dádiva. O Espírito Santo é uma bênção muito melhor do que os carros modernos que chegaram do Egito. É Ele que está falando ao nosso coração hoje. E a fé salvadora consiste nisso. Em você crer na obra de Jesus, por meio daquela certeza espiritual que o Espírito Santo concede. Então você que está ouvindo essa pregação hoje e ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, você deveria falar com Deus essa manhã dizendo: Senhor, eu quero essa fé. Eu quero esse tipo de crença. Eu quero ser instruído pelo Teu Espírito Santo. Eu quero que essas verdades repousam no meu coração. E se você hoje for objeto da obra do Espírito Santo, crendo que Jesus morreu como pagamento pelos seus pecados, você será salvo, perdoado de todas as suas transgressões. Então, onde você estiver agora, você pode falar com Deus, dizendo: Senhor, me dá essa fé. Em último lugar, irmãos, essa história ensina que nós temos que andar como perdoados e herdeiros. Primeiro, deixe-me dizer, como um perdoado não deve andar. Então, como é que um perdoado não deve viver? Um perdoado não deve andar brigando pelo caminho. José disse isso, seus irmãos. Não briguem pelo caminho. Deus nos perdoou, irmãos, verdadeiramente. Mas nós estamos constantemente brigando pelos caminhos da vida.
Nós brigamos com as circunstâncias, nós brigamos com as pessoas, nós brigamos conosco mesmos. Às vezes nós brigamos até com Deus, nós brigamos com as incertezas do futuro. Então essa história veio para mostrar que você foi perdoado. A Escritura toda demonstra que a sua condenação já foi sofrida pelo Filho de Deus. Então a pergunta é, por que você vive tão ressentido? Por que você vive tão amargurado? Por que você é tão mal-humorado no seu dia a dia? Por que você vive cobrando severamente das pessoas que façam ou deixem de fazer coisas por você, quando a sua dívida foi inteiramente paga pelo sangue do Filho de Deus? Não tem sentido nenhum. Viva como um perdoado. O perdoado, irmãos, é feliz. Não é isso que está lá no Salmo 32? Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Então como é que um perdoado vive? O perdoado vive feliz. O perdoado, ele baixa o nível das suas exigências. O perdoado não é alguém orgulhoso, porque o seu orgulho foi crucificado no Calvário. Então viva como um perdoado. E o ser herdeiro? O que isso muda em você? Eu disse aqui que nós temos que andar como perdoados e herdeiros. Ora, a consciência de ser herdeiro produz em nós um santo desapego com esse mundo. O ser herdeiro, irmãos, produz em nós um senso do que de fato é valioso nesta vida. Para ilustrar o que eu estou tentando dizer, imagina comigo a seguinte situação. Os irmãos de José chegaram em Canaã. E eles começaram a preparar as coisas para se mudar para o Egito. E de repente um dos irmãos de José começa a ficar um tanto desmotivado para se mudar, olhando lá para os seus bens na terra de Canaã. Ele tem, olha, tem esse curral aqui que eu construí com as minhas próprias mãos, eu sofri tanto para fazer isso aqui, e agora eu vou deixar aí para esses cananeus, eles vão tomar conta de tudo. O que você acharia de uma pessoa pensando esse tipo de coisa? Talvez você dissesse, meu irmão, larga esse curral aí, lá no Egito você vai ser dono de uma fazenda. Lá no delta do Nilo, a região mais próspera daquele país. Por que você está lutando para manter um curral em um lugar que reina a morte, ao invés de se mover alegremente para uma terra onde há vida, na qual você é herdeiro? Vocês já entenderam o ponto, não já entenderam? Você é herdeiro, irmão. Então pare de brigar pelas coisas pequenas desse mundo, por esse curralzinho seu. Novos céus, nova terra, imortalidade, riquezas indizíveis lhe pertencem. Abandone as suas expectativas com esse mundo e se mova triunfantemente até os portões da eternidade, porque lá é a sua casa. Lá é onde está a sua vida. Então, meus irmãos, nós somos perdoados, nós somos herdeiros. Em síntese, nós temos tudo o que precisamos para continuar na nossa jornada de forma feliz, tranquila e triunfante. E eu espero que o Espírito Santo de Deus te faça crer nessas verdades hoje de manhã. Amém? Vamos louvar ao Senhor, orando a Ele, glorificando, agradecendo pela palavra. Senhor, é maravilhoso abrir a Escritura, Pai. É maravilhoso ter o Teu Espírito entre nós. É maravilhoso, Senhor, nos debruçar sobre a Tua palavra e meditar nela e conhecer quem é o Senhor e observar os Teus feitos e sermos, Pai, inspirados a seguir nessa vida, confiando num Deus todo-poderoso, soberano, providente, bom, que nos perdoou completamente e nos deu uma herança eterna. Nós pedimos, Pai, que nesta manhã o Teu Espírito nos faça sentir e saber essas coisas, e que essa realidade espiritual venha mudar a forma como nós encaramos a vida, as nossas expectativas para esse mundo, enchendo o nosso coração de fé e esperança no Senhor. Nós oramos pelas pessoas que ainda não creram em Ti,
pelas pessoas que ainda não foram objetos dessa fé salvadora. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo derrame fé nos corações endurecidos, capacitando-os a perceber a beleza, a grandeza, a alegria de pertencer a Ti, de ser perdoado pelo Senhor, de ser remido e de ser tornado herdeiro do novo mundo. Nós pedimos que o Senhor realize essa obra hoje, nesta manhã, e certamente, Pai, nós iremos glorificar o Teu nome. Nós pedimos no nome de Jesus todas essas coisas. Amém.